Chegamos agora no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E vamos ver hoje os versos de 1 até o 10. E diz assim: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Na medida em que Jesus realizava obras poderosas de cura e libertação, abençoando tantas vidas, sua fama na população aumentava e a multidão o seguia. Jesus raramente encontrava-se só. Estava sempre na companhia dos apóstolos, que eram os discípulos mais próximos, né? E frequentemente os demais discípulos também o acompanhavam. E sempre que ele era localizado publicamente, uma multidão ia até o seu encontro. Interessante que os evangelistas citam com frequência essa multidão, por quem Jesus sentia grande compaixão. Era formada por gente sofrida, gente sedenta de justiça, mas que eram pecadores. Somente eles? Claro que não. A Bíblia declara que todos pecaram, pequenos, grandes, independentemente de qualquer status. Todos somos pecadores. E por isso fomos afastados de Deus, que é santo, que é perfeito. O que é pecado, afinal? Pecado é transgressão da lei. Significa errar o alvo. No fundo, ninguém quer errar o alvo. Mas quando não se sabe onde o alvo está, a chance de errar é muitíssimo maior. O pecado não só nos afasta de Deus, mas é como uma doença em nós. Nos faz mal integralmente, ou seja, no corpo, na alma e no espírito. É só fazermos uma autoanálise sincera conosco mesmos para compreendermos esta realidade. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala um pouco, né, desses atos pecaminosos que muitas vezes cometemos. Né, no capítulo 5, verso 19, ele fala sobre as obras da carne que são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E o apóstolo, inclusive, adverte que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, porque tudo isso é transgressão da lei, tudo isso é pecado, tudo isso é errar o alvo. Mas a boa notícia é que Jesus se compadece de nós, mesmo porque ele se fez homem, ser humano, compreendeu muito bem o que é ser tentado para pecar. Só que ele foi fiel e justo até o fim da sua missão aqui na terra. A multidão seguia Jesus porque encontrava nele refrigério, consolo, paz, segurança
E ele mostrava tudo isso não somente com palavras, mas com atos de bondade e de justiça. E no episódio que Marcos narra, nessa parte do Evangelho que lemos, aconteceu mais um ato de compaixão, pois há 3 dias a multidão estava ali, na companhia confortante da presença de Jesus. Muitos sendo curados, libertos. Evidentemente que ninguém, havia se preparado para passar dias na companhia de Jesus. Então, eles não tinham um alimento subsalente. Conforme eles ficavam sabendo do paradeiro, do seu paradeiro, corriam para lá, pois não queriam perder a oportunidade de vê-lo. Jesus também não tinha uma programação publicada, não havia um cronograma, tudo era oportuno e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E após 3 dias, acolhendo aquela multidão, Jesus se compadeceu deles pela necessidade mais básica do ser humano, que é a fome. Semelhantemente ao que já havia feito em outra ocasião, nesta também aconteceu o milagre da multiplicação, o dividir para multiplicar. Desta vez, conseguiram levantar a pequena quantidade de 7 pães e alguns peixes ali na multidão. E desta vez também os discípulos questionaram que não havia alimento suficiente para todos. Eles esqueceram da primeira multiplicação? Continuavam com insuficiência de fé? Sim, o que também não deixa de ser pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Então, mesmo as pessoas mais próximas de Jesus, apóstolos, discípulos, que andavam ali pertinho dele, aprendendo com ele, estavam errando o alvo em certos momentos. Mas o amor de Deus supera essa deficiência que existe em todo ser humano de errar o alvo, ou seja, de pecar contra Deus, o seu Criador. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 20, o apóstolo afirma que onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. A graça é o favor imerecido. O pecado faz com que mereçamos a morte, ou seja, o afastamento da vida, que é Deus. Porém, a graça é fruto do amor de Deus, da sua essência, que é o amor. Por isso, Jesus manifestava sempre compaixão pela multidão. A multiplicação dos pães para saciar uma necessidade física era só um detalhe do que para que Jesus veio. Ele veio para saciar a fome espiritual, a fome de amor, de justiça, de paz, coisas que o pecado tira do ser humano e com violência, porque atua na mente e assim faz com que o homem peque intencionalmente. Jesus veio para mudar tudo isso. Ele primeiramente pagou pela culpa do pecado, com sua morte, pois o salário do pecado é a morte, a separação completa de Deus. No entanto, embora ele tenha tomado para si essa culpa e a pena foi cumprida na sua pessoa, 3 dias depois da sua morte ele ressuscitou em um corpo purificado, um corpo glorificado. E desde então, todo aquele que nele crê, em quem ele é, no que ele fez, para que fez, recebe toda a condição de dominar sobre o pecado e ficar livre dessa doença mortífera. Mas a cura do pecado começa com a fé e o arrependimento, ou seja, consciência sobre o pecado e sobre a graça de Deus expressada na morte e ressurreição do Filho Jesus. E aí inicia-se o processo de aprendizado, da comunhão com Deus, do conhecimento de Deus e o crescimento na fé e na graça. Dessa forma, embora sejamos pecadores, passamos a vencer o pecado e a acertar o alvo. Alvo esse que fica bem claro para nós na medida em que crescemos no conhecimento do Evangelho de Cristo, na fé, na graça, na comunhão e assim por diante. Bem, naquele dia, novamente Jesus pegou o alimento que foi levantado no meio da multidão, a mísera quantidade de 7 pães e alguns peixes, do quase nada, ele multiplicou ao ponto de saciar a fome daquela multidão.
Isso que Jesus faz conosco. Do quase nada que somos, por causa do pecado, mediante a fé nele, ele nos salva da morte. Muitas daquelas pessoas, adultos, crianças, idosos, poderiam morrer ao retornarem caminhando para suas casas. Jesus não deixou que isso acontecesse. Multiplicou os pães, todos foram saciados. Mas para além da morte física, o desejo de Jesus é que não morramos espiritualmente, não permaneçamos separados de Deus. E uma lição que os apóstolos precisavam aprender, e nós também: o que temos, mesmo que pouco, pode ser multiplicado pelo poder de Deus que habita em nós. Mas o que move essa multiplicação é o amor. A exemplo do nosso Mestre, Salvador e Senhor Jesus, vamos dividir o amor de Deus para que ele seja multiplicado com aqueles que ainda não o conhecem e sofrem no domínio do pecado. Vamos fazer multiplicar o pão vivo que desceu dos céus, Jesus. E se você ainda está sob o domínio do pecado, não consegue enxergar qual é o alvo, saiba que o alvo é Jesus. O evangelho que ele nos trouxe. Jesus é que nos ensina a acertar o alvo. Creia nele, aprenda com ele, receba o amor dele, o qual foi manifesto de forma incomparável na cruz do Calvário. Jesus, aquele que por compaixão multiplicou pães e peixes, é de fato o pão da vida, capaz de alimentar o nosso ser por completo e nos livrar da morte eterna. Deus abençoe sua vida, que você, se ainda não encontrou o alvo, que é Cristo, que vá ao encontro dele agora mesmo, em pensamento, em rendição aos braços confortantes e calorosos do nosso Mestre, Salvador e Senhor Jesus Cristo, nosso pão da vida. Que seja assim. Até a próxima.